se durante a minha fala nesta tribuna, uma só palavra não corresponder à mais cristalina verdade, autorizo a mesa desta Assembleia a promover os meios para a cassação do meu mandato e não aqui farei um gesto sequer para recorrer ou me defender. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em face das mentiras lançadas contra mim pelo atual prefeito da minha cidade, senhor James Marlan Ferreira Barbosa, me vejo pela obrigação de homem público, por respeito ao povo da minha terra e, em especial, aos milhares e milhares de alagoanos que já me conduziram a essa casa por 8 vezes consecutiva, me permitindo a honraria de entrar para a história do Parlamento alagoano. Diz o prefeito da minha cidade que esta é a 3ª vez que tento lançar sobre ele alguma inverdade. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em nenhum momento utilizei o meu mandato para lançar qualquer tipo de ilação contra esse senhor. Acho que as 3 vezes que ele faz menção e me obriga aqui sobre elas falar, com certeza, a primeira delas diz respeito a uma agressão que ele praticou contra uma médica na minha cidade, a doutora Virgínia, que pelo simples fato de não poder atendê-lo na casa dele, no momento em que por ele foi chamada, pois estava cumprindo o seu mistério num posto de saúde, ele deixou a sua residência, dirigiu-se ao ambiente de trabalho dessa senhora e lá quebrou um dedo dessa médica e isto foi parar nas vias judiciais. Inclusive, aprontei uma documentação que comprova todas as minhas afirmações e vou fazer chegar aos gabinetes de todos os deputados e dos representantes da imprensa que acompanham esta sessão. Esse ato, senhor presidente, ocasionou talvez o segundo fato que ele me atribui como alguma ilação de minha parte, que foi exatamente o crime, a morte do mototáxi por nome de Givaldo, que foi às rádios, porque devia atenções pessoais à doutora Virgínia, defendê-la e serviu de testemunha. Poucos dias depois, foi esse cidadão, um simples mototáxi, morto a tiros dentro de uma padaria em Limoeiro de Anadia, ficando a sua massa encefálica misturada com pães e pregada nas paredes daquele estabelecimento comercial. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu não sou polícia, não me movimentei para, em nenhum momento, atribuir ao prefeito esse crime de mando. Mas ele foi acusado pela família da vítima. A polícia instaurou inquérito. A matéria veio ao tribunal pelo foro privilegiado do prefeito. E aqui, o desembargador José Carlos Malta concedeu, a pedido da Polícia Civil, busca e apreensão na residência do prefeito. E veio este inquérito, como cópias haverei de distribuir, a ser arquivado por determinação do Ministério Público de Limoeiro, naquela oportunidade, ali representado por uma parenta do prefeito, que agora, por respeito ao Ministério Público do meu Estado, vou evitar declinar o nome, porém,
estará escrito no processo que devo, no inquérito que devo distribuir a todos. Esse foi, talvez tenha sido, a segunda vez que o prefeito da minha cidade quis me atribuir alguma conduta com relação ao comportamento dele. A terceira, talvez, senhor presidente, ele esteja se referindo ao assassinato do Edson, conhecido como Ed, casado com uma afilhada minha, genro do compadre César, ainda hoje meu amigo. O Ed, que foi à época uma das pessoas que participou do crime contra o mototáxi, o finado Givaldo, por alguma razão foi convidado, e constam dos autos do processo, para participar de uma reunião na fazenda do prefeito Marlan, pois ali se estava sendo articulado um movimento para fazer, na linguagem deles, e que consta no inquérito, uma limpeza em algumas pessoas, fazendo dali o tribunal do júri, o tribunal do crime, por não querer participar, por ter levado a público essa informação, por não ter aceitado o suborno, pois a mulher dele é funcionária da prefeitura, por não ter aceitado o suborno, por não querer participar desse evento, foi poucos dias depois assassinado cruelmente na rodovia L-220, nas proximidades do povoado Peleve. Talvez tenham sido esses os 3 crimes que o prefeito disse que a ele atribuir. Em momento algum, eu não faço, senhoras e senhores deputados, nenhum tipo sequer de oposição política na minha cidade. Vocês nunca me viram, os senhores desculpem, os senhores nunca me viram nessa tribuna fazer qualquer tipo de oposição política no meu município, nem fora dela. Eu não brigo para baixo, eu não apequeno as minhas ações, eu sou um cidadão de índole pacífica. Fui criado, nascido e criado em um lar que tem temor a Deus, que tem destemor para os enfrentamentos que lhe custe a vida, se necessário se tornar, em qualquer que seja o ambiente, aqui ou em qualquer outro. Venho com tristeza e pesar a essa tribuna para tratar desse assunto. Mas eu passo, senhor presidente, a dizer, inclusive, que esse cidadão que se posta para a sociedade como homem de índole pacífica, precisa explicar essas coisas além delas. Porque, recentemente, um filho seu, criado nesse ambiente tão de paz, deslocou-se da nossa cidade natal, foi à cidade vizinha de Coité do Noia, e ali, com armas potentes, metralhou o carro do prefeito, a casa do prefeito do município, que dormia na companhia da sua esposa e de um filho especial. Ele devia também, senhoras e senhores deputados, explicar à sociedade alagoana por que é que no dia 18 do mês de janeiro deste ano, ao falar à população na festa do padroeiro, ostentava uma pistola de grosso calibre na cintura, e isso foi matéria das redes sociais, e vou entregar também nos gabinetes de vossas excelências. Não tenho, senhoras e senhores deputados, nenhum tipo de violência no meu coração, mas não sou covarde, ninguém se engane. Respeito os meus semelhantes, ando sob a proteção do Espírito Santo sempre, palmilhando o caminho da democracia, do respeito aos meus semelhantes, e digo com um certo orgulho, peço venha a todos. Ninguém se elege 8 vezes consecutivas se tiver determinados desvios de conduta e determinados comportamentos. Respeito a todos, senhor presidente, para ser respeitado. Vou dizer e trazer a essa casa a verdade nua e crua do que ocorreu naquele momento, por ocasião dessas coisas que o prefeito fez aquele vídeo patético. Eu estava em Limoeiro de Anadia, na minha fazenda, no dia 5 de fevereiro do ano em curso, quando recebi o telefonema de um policial que me perguntava onde eu estava,
pois tinham informações preocupantes para me passar. Disse a ele onde estava e ele para lá se deslocou. Quando chegou desse deputado, fui procurado pelo tenente fulano de tal, do Corpo de Bombeiros Militar, que me trouxe a seguinte notícia, que esteve aqui em Limoeiro de Anadia e almoçou no restaurante de fulano de tal, e quando estava sentado à mesa almoçando, puxou uma cadeira e sentou-se um cidadão, um rapaz por nome de Júnior, que fez a ele a seguinte pergunta: tenente, como andam as coisas? O senhor está ganhando bem, está ganhando muito dinheiro? E o tenente respondeu, não entendi por quê. Ele disse, porque se quiser ganhar um dinheiro, aqui eu tenho para você 200 mil reais, para você matar uma pessoa aqui. O tenente disse, olha, mas não sou disso. Matar quem? Se matar o Paulo, segurança do deputado. Se matar o Paulo? Quem é Paulo? Se é Paulo aí, segurança do deputado. E ele perguntou, e quem tem interesse nessa morte? Disse o prefeito. E para esclarecer a vossas excelências, o cidadão de nome Júnior é primo legítimo do prefeito, que inclusive o prefeito, na sua vontade, no seu costume, quanto mais de mentir, disse que eu havia dito em algum lugar que tratava-se de um sobrinho dele. Nunca, em momento algum. Esse elemento é irmão do prefeito, é primo do prefeito do Limoeiro. As mães são irmãs. As mães são irmãs. E aí, de pronto, pedi ao policial que dissesse ao tenente que ele se preparasse para ser ouvido nas instâncias da polícia e da justiça. Eu não tinha, senhor presidente, outro caminho a percorrer. No dia seguinte, vim a Maceió, procurei pessoalmente o secretário de Segurança Pública de Alagoas, doutor Flávio Saraiva, e a este narrei o fato e pedi providências. O secretário de Segurança, em ato contínuo, dirigiu-se ao delegado-geral da Polícia Civil, doutor Gustavo Xavier, e este, ao contrário de que disse algum meio de comunicação, nomeou uma comissão com 3 delegados para apurar o fato. Ouviu o policial, foi ouvido o tenente, foi ouvida a vítima, e a polícia, cumprindo o seu mistério, pediu autorização à justiça para fazer busca e apreensão do aparelho celular do primo do prefeito de Limoeiro. A autorização saiu, se não me chegam equivocadas as informações, no início da semana passada. O prefeito foi ouvido. Depois da oitiva do prefeito, a busca e a apreensão e a oitiva do primo dele. No dia seguinte, o prefeito ocupa as redes sociais numa tentativa de inverter um plano criminoso que ele armou, querendo com isso pousar para a sociedade como cidadão, coisa que ele não é, não foi e jamais será. Não me conformei apenas com o contato feito com as instâncias policiais. Imediatamente, me dirigi ao Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, doutor Márcio Roberto, e a ele narrei os fatos e pedi providências, que em ato contínuo nomeou um promotor de justiça para que acompanhasse o inquérito com a Polícia Civil. Isso que estou dizendo, vou fornecer os documentos. E é uma matemática simples. Do dia em que fui informado desse plano covarde, 5 de fevereiro, para o dia das manifestações do prefeito da minha cidade, distam quase que 40 dias, ou um pouco mais. Só agora ele resolveu, querendo inverter uma situação,
publicar um vídeo de forma leviana me acusa, de forma covarde me acusa. Chega ao ponto de no vídeo dizer que eu entrei em contato com familiares do Paulo. Em momento algum, quem entrou em contato com familiares do Paulo em São Paulo foram amigos do prefeito de Limoeiro. Foram alguns dos seus apoiadores. E quem vai trazer isso efetivamente à justiça, à polícia e à sociedade, essas informações, e quem vai responder a isso serão os irmãos de seu Paulo. Será a família de seu Paulo. Eu não me dirigi a ele. Esses mentirosos, na sua ânsia quanto mais de mentir, esquecem que há registros telefônicos, que não adianta apagá-los, que não adianta se desfazer do aparelho, pois nós temos a condição, com tecnologia, de recuperar tudo isso. A máscara desse farsante, senhor presidente, caiu. Esse covarde mentiroso vai se deparar agora com documentos públicos. E eu invoco a imprensa. Eu digo a todos os senhores, liguem ou visitem o Procurador-Geral de Justiça de Alagoas e perguntem a ele. E perguntem, inclusive, se acharem conveniente e necessário, ao Subprocurador-Geral, Leão Araújo, se eu não estive com eles e manifestando a minha preocupação. Que conversa é essa, senhores? Alguém que quer matar alguém procura fazer como eu fiz? Eu procurei o caminho da cidadania. Eu procurei o caminho que está reservado aos homens de bem. Eu não ando faltando com respeito, porque não aceito que me faltem com respeito. Eu não tenho absolutamente, nunca tive nada contra esse senhor. Ele especialmente está comandando Limoeiro de Anadia, minha terra natal, há 16 anos. Entrou para o 15º ano, na verdade. Visitem Limoeiro, que os órgãos de controle externo, que as polícias civil, federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, os órgãos de controle externo, visitem a minha cidade. Procurem observar o enriquecimento de algumas pessoas naquele município, como é malversado o dinheiro público daquela cidade, como vive a população do meu município, como alguém pode querer postar-se como um cidadão pacífico com um currículo desse. Até uma médica, pasmem, vossas excelências, teve o dedo quebrado, e eu não trouxe isso aqui. As pessoas que tiveram as vidas ceifadas, quem utilizaram os meios legais de procurar a justiça, foram os seus familiares. E eu quero muito que haja uma força-tarefa da Polícia Civil, da Polícia Federal e de quantos mais órgãos seja necessário para fazer uma minuciosa apuração do que estou dizendo aqui. E vou repetir, senhor presidente, com a coragem que jamais haverá de me faltar. Se o que estou dizendo aqui não for a expressão mais cristalina da verdade, vossas excelências se reúnam, cassem o meu mandato por ter faltado com respeito ao povo alagoano, utilizando essa tribuna para proferir qualquer tipo de mentira. Eu não me acovardo, eu evito muitas vezes os problemas, até acho graça em alguns arroubos de valentia. E fico ali assistindo pacificamente. Mas eu, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tenho limite. O meu limite chegou. Respeito para ser respeitado. Sou pai de família. O Espírito Santo me permitiu a graça de ser avô. Nada pode ser mais maravilhoso, doutor Vanderlei Neto, do que ser avô. Embalo os meus netos nos meus braços, fazendo repousar na minha consciência a certeza da minha conduta como cidadão e como homem público em Alagoas. Tudo no mundo tem um limite. Infelizmente, o meu chegou. Mas procurei deixar escrito nas autoridades policiais, nas autoridades judiciais de Alagoas. Comuniquei o fato também, no momento em que tive uma audiência ao presidente do Tribunal de Justiça e ao governador de Alagoas.
Não fiz pirotecnia, pois não sou, não vivo, nem gosto desse tipo de comportamento. Eu poderia, na hora que o cidadão foi ouvido, na hora que tomei conhecimento do fato, eu podia, sem dúvida nenhuma, ter levado ele às mídias, ter levado ele à imprensa, e seria o prefeito da minha terra quem estaria agora tendo que se justificar, ou seja, há 40 dias atrás. Não fiz, porque não é esse o caminho que aprendi a percorrer. Respeito os meus semelhantes, tenho Deus no coração, repousa na minha consciência cidadania. Respeito, repito, pelos meus semelhantes e deste temor, para se, com a minha vida necessário se tornar, não permitir que me desabonem a honra ou que ofendam a minha família. Senhor presidente, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo que, através da minha assessoria jurídica e dos meus advogados, já estou manejando na justiça uma representação criminal contra o prefeito. Estou manejando na justiça também uma ação civil por danos morais, porque é esse o caminho que resolvi percorrer desde sempre, achando que essas questões, o palco para que delas as dúvidas sejam tiradas, é sempre no regime democrático de direito, procurando as instituições públicas para esse fim. Ademais, senhoras e senhores deputados, de minha parte, continuarei servindo a Alagoas e a sua gente, ao lado da minha família e dos meus amigos, com os homens e mulheres de bem da minha terra. Aos ataques dos facínoras e dos covardes, responderei com firmeza e destemor, recorrendo às instituições, confiando no império da lei e da justiça, e entregando a minha vida a Deus, o único perante a quem me curvo. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Ensinaram-nos os antigos romanos. Seguirei, andando a passos largos, pouco me importando com o ladrar de vira-lata qualquer à margem da estrada. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Era o que tinha a dizer.